Seja bem-vindo ao programa Café com Direito. Eu sou Sheila Sodré e estou tendo a honra de entrevistar o Dr. Francisco Garcia, que é especialista em direito dos animais. E aí eu vou confessar para vocês que a minha ignorância é tamanha sobre esse direito, que eu vou pedir para ele ter a gentileza e de ter uma paciência comigo. Doutor Francisco, seja muito bem-vindo ao programa Café com Direito. Tá, Sheila, eu agradeço demais, mas muito mesmo, a oportunidade de aqui estar e poder levar à população, de um modo geral, algum conhecimento que a gente já adquiriu acerca da sensibilidade dos animais, acerca dos direitos dos animais, quer por intermédio de cursos específicos que fizemos, quer por intermédio de leituras e do dia a dia, na nossa luta em prol de uma vida mais digna para esses bichos, para esses seres vivos. Doutor Francisco, eu iniciei exatamente reconhecendo a minha ignorância sobre esse tema, até porque eu brinco muito, eu não tenho problema porque eu não tenho nenhuma vaidade tola. Mas, infelizmente, a gente vai estar falando de um tema que ele é raríssimo, comentado e acho que muito poucas vezes entre a área jurídica, entre o cidadão. Então, realmente, a gente precisa estar na mídia e informar as pessoas, porque, como você falou, é uma sensibilidade, é algo que a gente está conquistando e que precisa, né? Mas vamos começar esclarecendo realmente o que envolve, como é que anda a legislação brasileira quanto a isso, o que nós temos de internacional em relação aos direitos dos animais. Então, Sheila, aqui em nosso Estado brasileiro, nós temos a Constituição da República, que trouxe para nós uma Constituição antropocêntrica, no sentido de que foi criada para fazer valer a dignidade da pessoa humana. É tanto que é pilar de nosso ordenamento jurídico essa determinação contida em seu artigo 1º, dignidade da pessoa humana. Não obstante, assim tenha acontecido, a nossa Constituição não é estritamente antropocêntrica, de uma vez que lá quase em seu final nós temos o artigo 225, que garante a todos nós o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. E esse mesmo artigo 225 ainda impõe ao poder público e a todos nós, coletividade, garantir, dentre outras, esse meio ambiente ecologicamente equilibrado e proíbe a todos nós, poder público e coletividade, tratarmos quaisquer animais cruelmente. Então nós somos proibidos, constitucionalmente falando, de tratarmos os animais com crueldade. Não sou eu quem diz, não sou eu que estou a falar, é uma determinação em nível constitucional trazida de modo expresso no documento jurídico mais importante de um Estado de Direito escrito como é o nosso. Essa determinação vem especificamente localizada no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 225 dela, Constituição Republicana. Doutor Francisco, olha, assim, como é transparente quando você identifica e localiza esse direito na nossa Constituição. Mas olha, a nossa cultura, porque aí a gente vai adentrar várias questões culturais, e principalmente dentro do nosso Estado, a nossa cultura vai muito de encontro a essa realidade. Sim. Né? Seja uma questão histórica de como os nossos animais eram abatidos ou até são abatidos. E são abatidos. Desde a questão cultural em relação a vaquejadas. Sim. Né? Tudo isso, nós estamos aí entrelaçados. Como é que a gente consegue conviver nessa sociedade com esse antagonismo da cultura e da legislação que protege e, mais ainda, né, da falta de importância que as pessoas dão a esse artigo, a essa norma que está contida na nossa Constituição? Então, Sheila, além dessa determinação constitucional, eu vou fazer uma breve fala para depois responder objetivamente à sua indagação.
criar um raciocínio primeiro. Além dessa determinação constitucional, nós temos a Lei dos Crimes Ambientais, uma lei ordinária federal, a Lei 9.605 de 98, que em seu artigo 32 proíbe os maus-tratos a quaisquer animais, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, se alguém maltrata um animal, e o que é maltratar um animal? É abandonar um animal, o que muita gente faz todos os dias, principalmente dentro da UFPB, lastimosamente na UFPB, mas em quaisquer cantos aqui de João Pessoa e do Estado brasileiro como um todo. Então, maltratar o animal é não só abandoná-lo, como deixá-lo em cárcere privado, sem comida, sem água, debaixo de sol e de chuva, enfim. Tudo que ocasionar sofrimento e dor àquele animal é caracterizado como sendo maus-tratos. Pois bem, aí o nosso ordenamento jurídico, ele tem essas passagens, tanto na Constituição quanto na ordem infraconstitucional, protegendo esses animais, mas a realidade nos mostra outra situação, que é a realidade cultural, a realidade de nós termos esses animais como nossos escravos. Eles existem para nos servir, eles existem para que eu me deleite. Ele existe dentro de um aquário, por exemplo, um tubarão dentro de um aquário, para um dia, quando eu quiser, se quiser, durante toda a minha vida, que eu vou ter 80, 90 anos, se um dia eu quiser ir a um aquário, ver um animal, um tubarão ali dentro, ele vai estar ali para eu me deleitar. E assim, esses animais que ficam presos nos zoológicos, esses animais que são postos para entretenimentos humanos, a exemplo de vaquejadas, de pegas de boi, enfim, como nós devemos encarar essa situação. Nós sabemos que o direito à cultura, evidentemente, artigo 215 de nossa Constituição, é direito fundamental, tal como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que está lá no artigo 225. Especificamente, Sheila, em relação à vaquejada, nós começamos a ter um grande embate em relação a essa temática com o ajuizamento pelo Procurador-Geral da República da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 4983, discutindo lá no STF, na Suprema Corte Constitucional, Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade da Lei da Vaquejada do Estado do Ceará, a Lei 15.299 de 2013. Pois bem, esse julgamento se arrastou até 6 de outubro de 2016, quando então o STF entendeu que realmente a vaquejada, por promover crueldade, dor e sofrimento aos animais, ela afrontava aquela legislação que autorizava a vaquejada no estado do Ceará, afrontava a Constituição, de uma vez que ela, Constituição, proíbe a crueldade em face de quaisquer animais. Então, assim, em tese, ficou proibida a vaquejada no estado do Ceará. O que fez, né, o nosso Congresso Nacional, o Congresso que nós temos hoje. Ele, logo a partir do dia 7, um dia depois, deflagrou o processo de construção de 2 instrumentos normativos, uma lei ordinária federal e uma proposta de emenda à Constituição. Então, essa lei ordinária federal, ela tramitou menos de 2 meses e em 29 de novembro ela veio ao mundo jurídico estabelecendo que vaquejada, pega de boi, rodeio e toda e qualquer sorte de entretenimento humano envolvendo o animal, nesses termos, nesses moldes, é sim patrimônio cultural e imaterial nacional. E, paralela a esse projeto de lei, tramitava também uma proposta de emenda à Constituição. Proposta de emenda à Constituição tramitada meteoricamente. Nunca em toda a história do Congresso Nacional... O lobby é grande. Nenhuma PEC tramitou tão rapidamente, ensejando o nascedouro da emenda 96, de 6 de junho de 2017. E o que fez essa emenda à Constituição? Inseriu ao artigo 225 o parágrafo 7º, estabelecendo o seguinte, Sheila, e quem nos ouve agora, que se uma lei dispuser que aquele entretenimento humano, aquela festa envolvendo um determinado animal, um boi, uma vaca, um touro,
é patrimônio imaterial e cultural nacional, aquela festa, aquele entretenimento, aquela situação fica excepcionada da vedação à crueldade em face de quaisquer animais, como se uma determinação legal e ou constitucional tivesse o condão, tivesse a magia de retirar a dor e o sofrimento desses animais, comprovados por atestados médicos, por laudos médicos de cientistas abalizados, esses laudos nessas ADIs, que tem algumas ADIs também, tramitando no STF ainda, comprovando que é íncito, é inerente, é da natureza da vaquejada, é da natureza do rodeio, o sofrimento e a dor desses animais. Não tem artifício algum que seja posto, que seja utilizado, que vai sequer minimizar a dor e o sofrimento deles. Aí assim, nós temos hoje, qual é o quadro jurídico desse sofrimento, ou dessa situação? Nós temos uma emenda à Constituição que já está em vigor, autorizando, por outras palavras, juntamente com a lei federal, qualquer entretenimento humano envolvendo boi, vaca, rinha de galo, rinha de cachorro. Menino, o povo na Bahia está numa felicidade só, que adora uma rinha de galo, né? Então, aí a gente tá assim, só que o Procurador da República também já entrou com uma ADI questionando a própria constitucionalidade da emenda. Ademais, esse mesmo procurador, Rodrigo Janot, antes de sair, entrou com mais 3 ADIs, questionando a lei da vaquejada do estado da Paraíba, que nós ingressamos com a representação de inconstitucionalidade, junto à Procuradoria da República, aqui em João Pessoa, e foi encaminhado para Brasília. Então, contra a lei da vaquejada da Paraíba, contra a lei da vaquejada da Bahia e do Amapá. Então, são 3 ADIs questionando essas leis estaduais e uma ADI questionando a emenda 96. Além de outra ADI também interposta já no dia 13 de junho, então menos de uma semana depois que a emenda à Constituição veio ao mundo jurídico. Então foi interposta também uma ADI junto ao STF por uma ONG de âmbito nacional, questionando também a inconstitucionalidade dessa emenda. Então são 5 ADIs que estão nas mãos de Marco Aurélio, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Luiz Roberto Barroso. 2 na de Luiz Roberto Barroso, 2 na de Marco Aurélio e 1 na Toffoli. Olha, doutor Francisco, eu me alegro de perceber que o nosso legislativo correu com isso, mas os nossos guerreiros estavam a posto também para tentar combater. Exato. Que bacana, quer saber? Até porque você também, como presidente da comissão aqui no nosso estado, acaba tendo um grande destaque à frente da OAB, ali brigando por isso. Porque é aquela história, quem é que vai brigar pelo direito dos animais? Quem se presta a isso, né? E saber que nós temos na nossa instituição, a OAB, uma comissão que está à frente, que está brigando por isso, é extremamente reconfortante. Mas olha, essa luta, eu tenho certeza que tem muita história e a gente vai saber no próximo bloco. Não sai daí, já já a gente retorna com o programa Café com Direito.